aproveitar a oportunidade para agradecer novamente a Manhane Seguros pelo apoio cultural. Doutor, como que o contrato por prazo indeterminado, que foi esse último que o senhor mencionou, como que ele pode ser rescindido? Sim, então tem algumas situações que a lei prevê para que o contrato de trabalho seja rescindido, ou seja, haja um rompimento da relação de trabalho entre empregado e empregador. Isso pode acontecer por iniciativa do empregado, pode acontecer por iniciativa do empregador, pode acontecer uma culpa recíproca, pode também ocorrer uma rescisão indireta. Essa dispensa ela pode acontecer por justa causa ou sem justa causa. E também, após a reforma trabalhista, também veio a figura de um acordo, de uma dispensa consensual. Existe essa possibilidade do acordo também, hoje em dia. Sim, a reforma trabalhista ela trouxe essa nova modalidade em razão da própria prática do dia a dia, onde o empregado precisava chegar, talvez não contente com o trabalho, precisava solicitar ou pedir para que o empregador dispensasse, mandasse embora, como eles dizem. E aí veio essa modalidade e falou, não, se as duas partes entrarem num consenso de que não tem mais clima para o contrato de trabalho, então pode acontecer o acordo consensual. Nesse caso, já entrando especificamente nos direitos para esse tipo de modalidade, eu posso adiantar que, havendo o acordo, a rescisão por acordo consensual, os pagamentos eles ocorrem o aviso prévio pela metade, a multa do fundo de garantia, que seria de 40%, é necessário se pagar 20%, o empregado recebe 13º e férias proporcionais normal, e o levantamento do fundo de garantia dele, ele fica restrito a apenas 80%. E também nessa modalidade não há o seguro-desemprego. Existe uma redução, então, no FGTS, no aviso prévio e no levantamento, aviso prévio, FGTS, existe essa redução. Exatamente. E não tem direito ao seguro. Não tem direito ao seguro em razão de ter sido um acordo, um consenso. Perfeito, doutor. E o senhor mencionou algumas modalidades de rescisão, falando da rescisão indireta, da justa causa. Explica pra gente quais são os tipos de rescisão, as modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Perfeito. A mais comum, então, é aquele direito, o direito potestativo do empregador em rescindir o contrato de trabalho com o empregado. A partir do momento que ele não esteja satisfeito com a prestação de serviço do empregado, é direito do empregador dispensá-lo. Logicamente que deve ser observado algumas questões referentes à estabilidade, eventuais estabilidade ou por acidente de trabalho, ou por gestante, ou por membro da CIPA. Então tem umas questões que, antes de se efetuar essa dispensa, antes de rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, precisam ser observadas. Sem dúvida, as questões da estabilidade. Em ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, nasce então para o empregado o direito de receber aquelas verbas trabalhistas, aquelas verbas rescisórias. Nessa modalidade de dispensa, é aquela modalidade onde ele recebe praticamente a totalidade dos direitos, como, por exemplo, o aviso prévio, ele pode ser indenizado ou trabalhado, mas é uma obrigação da empresa, não só da empresa, como do empregado também, avisar a outra parte de que tem a intenção de rescindir o contrato. Então a empresa, ela tem esse direito de rescindir e indenizar, e o empregado então recebe por esses 30 dias indenizados, ou a empresa deve avisar o empregado 30 dias antes de que esse contrato vai ser rescindido. Para que ele possa trabalhar mais 30 dias e depois receber o acerto. Exatamente. E essa comunicação precisa ser verbal, tem que ser por escrito? Aconselha-se totalmente por escrito, tem que ser expresso.
Ele faz a comunicação de que o empregado está sendo demitido dali a 30 dias, que ele será demitido dali a 30 dias, e nesse período existe uma redução da jornada de trabalho. E é uma opção do empregado. Ele pode, a jornada dele pode ser reduzida por 2 horas diárias, ou pode ser reduzida por 7 dias corridos. Então, dentro dos 30, ele trabalharia 23 dias e folga 7. Na verdade, não é folga. O espírito da lei, né, quando ele manda reduzir 2 horas ou 7 dias corridos, o espírito da lei é justamente para o empregado pegar o seu currículo e já entregar para outras empresas. Ter esse tempo hábil. Exatamente. Ele já sabe que vai ser rescindido. Então, ele tem um tempo para poder levar seus currículos para as empresas para que ele possa ser novamente contratado. Entendi, para ter essa oportunidade de recolocação no mercado de trabalho. Exatamente. Então, só para concluir então a questão dos direitos, além desse aviso prévio que a empresa tem que pagar, ela vai pagar ainda as férias, se tiver férias vencidas, já paga ali na rescisão, férias proporcionais, 13º salário proporcional, o saldo de salários, que é referente aos dias que ele trabalhou no mês. O empregado vai levantar, além do empregado levantar o fundo de garantia dele, a empresa tem que pagar a multa do fundo de garantia, correspondente a 40% do saldo dele, e ele vai sair também apto a ser habilitado no programa do seguro-desemprego, desde que preencha os requisitos do Ministério do Trabalho, né? Tem um prazo mínimo. Outros requisitos. Isso, mas tem um prazo mínimo lá de tempo de serviço que ele tem que ter para que ele seja habilitado lá no seguro-desemprego e possa receber suas 3, 4, 5 parcelas de acordo com os critérios do Ministério do Trabalho. Perfeito, doutor. E existe também a modalidade da dispensa por justa causa, que o senhor havia mencionado anteriormente? Sim, exatamente. Então, ao lado dessa dispensa sem justa causa, que nós acabamos de falar, tem a dispensa por justa causa. E aí ela ocorre quando o fato, quando acontece algum dos fatos previstos no artigo 482 da CLT. Ali existe o rol de situações que pode ensejar a dispensa por justa causa de um empregado, né? Então, desídia no emprego ou alguma situação que envolveu ali uma briga ali, violência física, uma agressão, sabe, tanto perante os empregadores, perante os empregados, embriaguez. Então são algumas situações que estão taxativamente ali previstas no rol no artigo 482 da CLT, que em ocorrendo a empresa, então, avisa o empregado, chama o empregado, comunica que ele está sendo dispensado por justa causa, e fundamentando, tem que fundamentar ali O empregado precisa assinar, que sem está dúvida, ciente. Tem que assinar, e muito provavelmente esse empregado, ele não concordando com essa justa causa aplicada, ele tem o direito de levar esse fato até a Justiça do Trabalho, para que a Justiça do Trabalho chancele ou não, né? Ou reverta essa justa causa, ou mantenha a justa causa aplicada. Entendi. E se a justa causa for aplicada pela Justiça do Trabalho, ou se o empregado não buscar a Justiça do Trabalho, quais são as verbas que o empregado vai receber nessa modalidade? Infelizmente, nessa modalidade de rescisão de contrato de trabalho por justa causa, o empregado ele perde muito. Ele sai apenas com o saldo de salário dele e se teve férias vencidas. Aí ele tem esse direito. Férias proporcionais ele não vai ter, 13º salário ele não vai ter. Então, ele não tem o fundo de garantia, muito menos o seguro-desemprego, então ele sai apenas com os dias trabalhados. Entendi, doutor. É bem prejudicial, então. Sem dúvida. E, doutor, existe mais alguma outra modalidade que o senhor mencionou, que é o da rescisão indireta? Sim. Quando que acontece a rescisão indireta? Sim. A rescisão indireta é como se fosse uma justa causa invertida.
Para o empregador. Exatamente. Da mesma forma que o empregado tem as suas obrigações, tem seus direitos, receber salário e tal, mas tem suas obrigações. A empresa também tem os seus direitos e também tem suas obrigações perante o empregado. Então, naquelas hipóteses em que a empresa deixa de cumprir com suas obrigações, e aí esse rol está previsto no artigo 483 da CLT, a empresa deixando de cumprir suas obrigações ou incorrendo em alguma daqueles fatos, o empregado então pode comunicar à empresa de que está rescindindo indiretamente o seu contrato de trabalho e ele terá direito, portanto, das mesmas verbas que teria na hipótese de dispensa sem justa causa. Entendi, doutor. Então, por exemplo, se a empresa deixar de pagar o FGTS, é o descumprimento de uma obrigação imposta pela lei? Deixar de pagar o FGTS é o descumprimento de uma obrigação. E isso pode gerar a rescisão indireta? Sem dúvida. O empregado pode considerar rescindido. Nesse caso, ele pode continuar trabalhando na empresa, ele pode informar e continuar trabalhando até decisão da Justiça do Trabalho, ou ele pode, achando que não tem mais clima ali, porque pode ter sido alguma outra situação que possa ter ocorrido, ele pode ter sofrido uma ameaça, alguma coisa ali. Pode deixar de trabalhar. Pode deixar de trabalhar. Mas nos dois casos ele precisa também buscar a justiça. Sim, porque dificilmente a empresa vai reconhecer, né? Voluntariamente. Exato. Então, nesses casos, é a Justiça do Trabalho que acaba dando a palavra final. Olha, esse contrato está rescindido indiretamente e a empresa está condenada a pagar as verbas rescisórias decorrentes disso. 13º, férias, aviso prévio, todas as verbas que seriam devidas em caso de dispensa sem justa causa. Perfeito, doutor.